Agora. Do lado direito, ó, do lado direito. Do lado direito, só do lado direito. Caísa Gamer aqui, ó. No canal aqui, ó. Olá a todos, eu sou Henrique Vicentini, do Eu Paterno. Esse é o nosso primeiro episódio da nossa primeira temporada do podcast Eu Paterno. E essa semana eu falei sobre língua estrangeira, lá no eu.paterno, no Instagram. Sigam lá também, por favor. Tem muito conteúdo legal lá, muitos textos já desde o começo do ano, já falando sobre diversos assuntos, sobre paternidade, sobre criação de filhos, sobre desenvolvimento da criança, do bebê e do adolescente. Mas no post dessa semana eu falei sobre língua estrangeira e eu coloquei lá no texto a minha experiência pessoal com relação a esse tema, né? Como que o Pedro foi de alguma maneira inserido. Acho que foi uma situação bastante atípica de eu ter a oportunidade de ter morado fora, de ter tido essa oportunidade também com um emprego lá fora também garantido. Na época eu trabalhava pela Adidas e tal, então foi uma situação bastante confortável, onde o Pedro estava completamente inserido dentro de um outro país, tanto a língua alemã quanto a língua inglesa também. A partir dos 3 anos, o Pedro estudou na escola que era dentro do campus da Adidas. E lá tinha sempre um professor que falava inglês pela quantidade de estrangeiros que tinha lá no campus, né? Como sempre tinha uma também que falava alemão, para que as crianças fossem também se acostumando ali e sendo preparadas dos 3 aos 6 anos. Não existe esse conceito eu nem sei mais como está esse conceito hoje em dia, na minha época era Jardim 1, Jardim 2, pré, né? Eu sei que mudou isso, mas a pré-escola na Alemanha, ela é dos 3 aos 6 anos. E aí a criança fica ali dentro desse espaço por esse período, né? Tem uma creche, que é do 1, 2 anos até os 3, e uma pré-escola dos 3 aos 6. Então, para essa ambientação, né, para a questão da escola, também sempre tinha alguém que falava alemão. Então, o Pedro estava muito ambientado sobre isso, né? Eu sei que muita gente não tem essa oportunidade de ter essa possibilidade, né, de morar fora, claro, mas eu acho que eu escrevi esse texto muito tentando trazer um contexto de que primeiro é uma preocupação, e acho que é uma preocupação muito genuína dos pais, para que cada vez mais as crianças elas consigam falar outra língua, principalmente o inglês, né? Acho que muito por uma questão de empregabilidade, por uma questão de futuro, né? De estar inserida no mercado de trabalho para o futuro. Talvez muitos pais já tenham visto também estudos com relação às vantagens neurocerebrais com relação a falar outra língua, né? Questão de memória, questão de elasticidade de musculatura mesmo neural quando se fala outra língua, né? Principalmente questão de memória, pode até prevenir doenças, né? Alzheimer, tudo. Realmente é uma vantagem muito grande você falar outra língua, né? Então, acho que primeiro, acho que esse é um dos pontos que eu queria trazer essa questão, né, de falar línguas estrangeiras. Eu acho que segundo também, eu acho que trazer um pouco da minha experiência, e novamente falando da minha experiência, eu sei que não é muito parâmetro, é uma experiência um pouco diferente, mas de tentar de alguma maneira fazer com que essa vivência seja algo mais natural possível. Claro que muita gente vai tentar colocar as crianças dentro de uma escola bilíngue, que também não é tão acessível assim, é uma escola, normalmente são escolas mais caras, ou colocar num curso de inglês efetivamente, né? E às vezes a gente acaba enchendo demais a agenda da criança, porque não é a única preocupação que nós temos como pais, né? A gente tem a questão também do esporte, a gente tem questão também, muitas vezes, de desenvolver alguma outra coisa. Por exemplo, o Pedro, esse ano, até pela escola dele, estava fazendo uma aula de robótica. E eu achei interessante, é uma coisa que ele queria fazer, mexe muito com Lego,
com alguns motorzinhos que eles têm ali para colocar dentro do Lego, como que aquilo ia fazer rodar a roda gigante ou a roda do carrinho. Achei muito interessante, mas são tantas preocupações que a gente tem que a criança acaba ficando com a agenda muito cheia, né? Muito inglês, judô, futebol, o balé, são 1 milhão de coisas ali que a gente coloca as crianças, e o inglês acaba sendo mais uma dessas atividades. E muitas vezes é uma atividade chata para a criança, né? Eu acho que isso que eu queria trazer, assim, de tentar fazer com que fosse uma vivência o mais natural possível para essa criança. E existem outras possibilidades, né? Existem, por exemplo, eu estava pensando, lá na Alemanha mesmo tinha uma questão, um trabalho social que você podia fazer com refugiados, por exemplo. Então, em São Paulo mesmo, ou em outras cidades do Brasil, existem muitas comunidades, né, de estrangeiros que, de alguma maneira, a gente pode tentar se inserir e fazer com que as crianças estejam inseridas ali naquele meio e ter algum tipo de contato com outros povos, com outras línguas, né? Eu acho que a questão da internet também é uma coisa também muito interessante. Meu filho já escrevi sobre o YouTube em outra ocasião, mas ele adora alguns YouTubers que não são brasileiros e eu reforço para ele a importância dele saber outra língua e tal, e até de tentar assistir em outra língua para tentar entender e de alguma maneira poder interagir com outros fãs desse YouTuber ou até com ele, né, se for o caso, como que a gente vai escrever, e aí a gente sentar junto, tentar escrever uma carta, né, mas escrever um comentário ou alguma coisa nesse sentido para que esse YouTuber possa ler, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que pode ser muito estimulante para a criança, de alguma maneira possa gostar de realmente de aprender uma língua estrangeira, né? E se possível, se tiver alguém que fale, alguém que tenha contato com outras pessoas, que falem o idioma ou outro idioma, porque a gente está falando, não estamos falando só do inglês, né? O espanhol, por exemplo, cara, abre tantas portas. O espanhol, assim, tantas empresas estão expandindo para o exterior, e tantas empresas latinas também estão chegando por aqui. Então, realmente abre muitas portas o espanhol, me abriu muitas portas na minha carreira. E eu acho que a gente não está falando só de carreira também, a gente está falando aqui de amizades, de possibilidades. Imagina seu filho, talvez no futuro, sendo um cientista e participando de um grupo de estudo com pessoas ao redor do mundo. Cara, assim, são inúmeras possibilidades, inúmeras interações possíveis e uma abertura de mente, assim, uma abertura a outras culturas, assim, enorme. Então, assim, se puder ser feito, se puder inserir a criança de uma maneira mais natural possível a outros idiomas, essa, com certeza, eu diria que é a melhor maneira de fazer. A escola sempre ajuda, sempre ajuda, sempre dá uma base, sempre dá uma segurança um pouco maior, né? Então, acho que não tem muito como fugir disso. Acho que realmente dá uma base muito boa, mas se a gente puder fazer isso de uma maneira muito prazerosa, para que seja prazerosa para a criança, sem dúvida o aprendizado vem de uma maneira muito mais fácil. É outra coisa que a gente sempre escuta, né? O quanto que para as crianças é mais fácil de aprender uma coisa nova, né? Outro idioma, então, quanto menor, realmente mais fácil. Eu vi, o Pedro começou a aprender o alemão com 1 ano e meio, o inglês ele já escutava eu falando muito em casa, mas aos 3 anos ele foi para essa escola, e aí começou efetivamente a ter interações em inglês com outras crianças e com outros professores, e assim, é muito impressionante o quanto que eles pegam rápido. Então, mais uma vez, se a gente puder fazer isso da maneira mais natural possível, em uma interação humana, ao invés de simplesmente uma escola, ou seguindo regras, ou repetindo coisas, realmente isso passa de um jeito muito mais fácil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, eu.paterno. Também, se você está vendo no YouTube, eu.paterno, @YouTube.
ou se estiver escutando em outra plataforma de podcast também, compartilhe esse conteúdo com outros pais, com outras mães e outras pessoas que estejam interessadas em criação de filhos, em paternidade, em maternidade. E deixe seu comentário, como que você enxerga outras possibilidades, talvez de inserir a criança dentro de outras línguas estrangeiras. E é isso, até o próximo episódio. Um abraço.